Agora nós vamos criar o script que vai ser meio que uma base, ele vai ser tipo uma forma de bolo que a gente vai usar para criar nossos itens, né? No caso, como esse script vai ser tipo uma forma de bolo, nossos itens seriam como se fossem os bolos, né? Então ele vai ser a nossa classe e as instâncias dessa classe vai ser os nossos itens. A gente vai criar uma classe para definir quais parâmetros todos os itens devem ter. Então a gente vai criar um script para isso. Ele vai criar resources, no caso vai ser arquivos.3, que a gente vai usar importando no nosso projeto aqui. Então a gente vai vir aqui, vai vir criar um novo script aqui em UI. A gente vai criar uma nova pasta chamada inventory. E dentro dela a gente vai criar um script chamado item. E a gente vai abrir ele. Percebe que esse script aqui ele está herdando de Node, né? Por padrão, o Godot ele faz scripts herdando de Node. A gente vai mudar isso, que como a gente vai criar um recurso, a gente precisa que ele herde de resource. Então a gente vai colocar que ele herde de resource. E para a gente referenciar essa classe aqui que a gente está criando, esse script aqui que a gente está criando, a gente tem que dar um class name para ele. Que no caso, a gente vai dar o class name de item. E agora a gente vai adicionar os atributos e métodos que nosso item pode ter. Que no caso, a gente vai querer que nosso item ele tenha um nome. Então a gente vai adicionar como export. Que assim vai facilitar a gente adicionar itens somente no editor. A gente não vai precisar ficar fazendo manipulações de, tipo, por exemplo, de JSON ou de arquivos de dados, assim. No caso, a gente já consegue criar o item somente pelo editor ali. Isso vai facilitar a gente. Por isso que a gente vai colocar todos os atributos dele como export. Então, o primeiro export vai ser um name, que é do tipo string. E aqui a gente vai colocar como valor inicial uma string vazia. Então, todos os itens, se a gente não define um nome para ele, vai ser uma string vazia. Então, e aqui a gente vai criar o segundo atributo que nós queremos, é uma texture, que vai ser o ícone do nosso item, que vai ser do tipo texture 2D, e vai iniciar null, ou seja, vai começar sem textura nenhuma. O terceiro vai ser um max stack, vai ser o máximo que ele pode acumular em um único slot, vai ser do tipo int. No caso, eu vou colocar aqui, por padrão vai ser 64. Agora a gente vai adicionar a quantidade, que vai ser um int. E por padrão vai ser 1. Tipo, se você tem um item, ele tem que ter uma quantidade. Para ele aparecer naquele slot, ele tem que ter uma quantidade. Você não pode ter 0 itens daquele tipo no inventário. Então, porque quer dizer, se você tem 0 itens, quer dizer que você não tem ele. Então, ele não precisa aparecer nem no slot. Ele não precisa estar ali. Então, não tem como você ter 0 itens daquele lá. Então, a quantidade vai ser, tipo, meio que por padrão 1, né? Então, e agora eu vou colocar aqui mais um atributo que vai ser o price. A gente vai usar ele na nossa loja. Vai ser um int e por padrão vai ser 0. No caso aqui vai ser bom ter setar o price na hora que cria o item. Então, vamos fazer isso. Então aqui, e por último, a gente vai colocar mais um atributo que ele vai definir se a gente pode ou não vender aquele item. Por exemplo, ferramentas, não seria interessante a gente conseguir vender as nossas ferramentas. Então a gente vai fazer uma lógica que alguns itens não podem ser vendidos, não são comercializáveis. Então a gente vai colocar um cancel, que vai ser bool. E no caso ele vai começar por padrão true, ou seja, por padrão os itens podem ser vendidos, né? Então, que daí, por exemplo, eu vou criar vários itens, a maioria dos itens eles vão poder ser comercializados. Então, por padrão, eu vou colocar true para que eu não tenha que ficar alterando sempre esse cancel aqui toda vez que eu crio um item. Então, por padrão, a gente coloca sempre o valor que é o mais comum. Se ele vai ser o mais comum, então a gente coloca ele. E no caso aqui, a maioria dos itens vão ser comercializáveis. Poucos são os itens que não vão ser comercializáveis. Então, porque, por exemplo, eu vou adicionar várias sementes, várias plantas e produtos, então a maioria vai poder ser vendido. E no caso não vai ter muita ferramenta no jogo, então o mais comum é itens comercializáveis. Daí no caso,
Agora a gente vai precisar criar uma função que a gente vai precisar dela para que o Godot não passe por referência o nosso item. O que que é isso que eu estou falando? Passar por referência seria, por exemplo, eu crio uma variável aqui do tipo item. Ela vai ser item. É o nosso item 1. No caso, se eu criar uma outra variável, item 2, e eu quero que ela tenha o nosso item 1, a gente pensa em fazer isso, né? Ó, item 1. Porém, isso aqui vai dar problema. O item 2 não vai ser uma cópia do item 1. Ela vai ser uma referência do item 1. Ou seja, se eu editar o item 2.name e falar assim, vai receber item 2. O item 1 vai estar com o nome item 2 também. Então, ele vai mudar o nome dos dois itens, porque o item 2, ele é na verdade uma referência ao item 1. Então a gente vai acabar editando os dois itens ao mesmo tempo. Então a gente quer que, na verdade, essa operação aqui seja uma operação de cópia. Então para a gente forçar isso, a gente vai criar um método que vai criar uma cópia do nosso item. Então a gente vai fazer isso. Então, no caso aqui a gente vai criar uma função chamada clone. Ela vai retornar um item e esse item vai ser exatamente idêntico ao nosso item. Então a gente vai colocar aqui no corpo da função, a gente vai adicionar um return duplicate, que é um método que ele vai retornar uma cópia de todos os atributos que a gente tem. E a gente vai fazer um caching para item, que esse método ele é um método da classe resource. A classe resource já tem um método duplicate que vai copiar todos os atributos. E no caso, se a gente usar só o duplicate, ele retorna um resource, né? No caso, a gente quer que retorne um item. Então, a gente vai fazer um cache aqui, ó, as item para retornar o item. Então, a gente vem aqui, salva nosso script, pronto. A gente tem a nossa função de clone e tem todos os nossos atributos.